Shabbat, Shoftim, capítulo 20. Louvado seja o nome de Adonai. Que diz assim a palavra do Eterno. Está na tela dos irmãos. Os irmãos podem acompanhar juntos. Diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Eterno teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Eterno vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Queridos amados, nós vamos iniciar essa palavra dada pelo Eterno aqui no livro da Torá, que é um grande ensinamento para todos, em que o Eterno nos ensina que naquele momento Moisés estava orientando o povo para que, quando fosse pelejar contra os seus inimigos, se observa que o povo teria que cruzar o Jordão e pelejar contra 7 nações e depois outras nações. E o Eterno está ali falando com o povo, e o que me chama a atenção nessa mensagem é que antes do Eterno falar mais recomendações sobre os que vão fazer parte daquele exército do Eterno, no verso 5, primeiro no verso 4 diz assim: pois o Eterno vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Mas no verso 5, o Eterno ele fala assim, Moisés orientando o povo: então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. Observa, meu amado, que ainda o povo ia conquistar a terra. E como que teria algum homem ali que teria edificado uma casa nova? Ainda não tinha, né? Mas o Eterno ali, ali essa palavra, ela está sendo uma palavra dizendo assim: será que tem alguém aqui com casa nova que ainda não consagrou sua casa? Vai para a tua casa para que não morra na peleja e o outro a consagre, né? E diz ainda aqui: e qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou?
vai e torne-se a sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute, né? A pessoa teria plantado uma vinha, como não conquistou terra nenhuma ainda. Então não tem vinha. Louvado seja Deus. O povo estava para adentrar na terra prometida, mas ali o Eterno, ele está dando um ensinamento que ele quer somente no seu exército aqueles que estão prontos para o combate, aqueles que estão focados no combate. E ainda tem um terceiro momento que ele diz assim: e qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vai e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Ali, os exércitos estavam para conquistar uma terra. Como que aquele homem ainda ia desposar de uma mulher se ainda não teria nem a terra conquistada? A terra estaria para ser conquistada. E a gente observa, meus queridos, e ainda tem o oitavo, que ele aí vai concluir todas essas perguntas, quando ele diz assim: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso de coração tímido? Porque essa que é a questão, né? Não é a questão de desfrutar da vinha, não é questão de consagrar a casa, não é questão de receber a mulher. A questão é: qual é o homem medroso de coração tímido? Vai e volta para sua casa para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. É exatamente essa a questão. A questão é que o Eterno ele quer no seu exército pessoas focadas no propósito do Eterno. E ali o Eterno ele faz essas perguntas, né, antecipadamente, e é lógico, meu amado, que quando nós já lemos na Torá, em Números, capítulo 32, nós já lemos essa paraxá anteriormente, em Números 32, que diz, meus irmãos, louvado seja Deus, né, sobre a situação de 3 tribos de Israel antes de entrar na terra prometida, em que aquelas 3 tribos disseram, a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, disseram para Moisés: Moisés, nós não queremos ultrapassar o Jordão, nós não queremos aquelas terras dessas nações, a gente está gostando aqui dessa parte aqui antes do Jordão. E Moisés ficou irado com aquelas 3 tribos, porque aquelas 3 tribos, na verdade, estavam dando um desalento para as outras 9 tribos que iriam atravessar o Jordão e combater os inimigos. Então, Moisés, ele disse aos filhos de Gade aqui, olha, no verso 6, porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Eterno lhes tem dado? Então vocês observem, meus amados, que ali você tem, né, o povo de Israel, todo o povo de Israel está de frente tinha que atravessar o Rio Jordão para atacar os inimigos. E chega essas 3 tribos, Gade e Ruben, e mais tarde nós vamos ver que meia tribo de Manassés falam que gostaram daquela terra anterior e não queriam atravessar, não gostariam de herdar lá na frente. Mas aí Moisés ele diz para ele: o quê? Vocês vão ficar aqui e não vão entrar na peleja? Aí você já entende, meus irmãos, que aquela palavra que Moisés está dizendo lá em Deuteronômio, quem quiser volta para a sua casa, quem quiser volta para... Não tem nada a ver, porque todo mundo tinha que ir. Louvado seja Deus. A não ser que fosse medroso e tímido, porque essa que era a questão que ele fala lá em Deuteronômio. E aqui em Números, ele já está em Deuteronômio, para você observar, é depois de Números. Tudo isso que acontece em Deuteronômio é posterior a Números. Então, eles estão ainda ali, pronto para entrar na Terra Prometida. Então, vieram esses filhos de Gade, da tribo de Gade, de Ruben, e também de Manassés, Menás, eles tentaram, eles não desencorajaram, mas Moisés falou: vocês estão desencorajando. Mas aí eles disseram uma coisa que Moisés se agradou, lá no verso 25. Então
falaram os filhos de Gade, os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres e o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Eterno, como tem falado meu Senhor. Amém? Então vocês observem que aqueles homens, né, eles tranquilizaram Moisés e em nenhum momento eles falaram: não, nós vamos herdar aqui antes do Jordão, mas só vamos voltar aqui. Aqui vão ficar, antes do Jordão, as nossas mulheres, as nossas crianças e o nosso gado. Né? E, obviamente, alguns do exército teriam que ficar tomando conta dessas pessoas ali, porque não iam deixar só as mulheres e as crianças ali. Tinha que ter alguns homens ali armados, né? Todo o exército de Israel. Mas eles iriam para a peleja. E em um determinado momento, eles diziam que eles sairiam à frente dos filhos de Israel. Amém? Aqui está, ó, no verso 17, eles dizem assim: não, nós vamos deixar nossas mulheres, nossas crianças, porém nós nos armaremos e apressando-nos adiante dos de Israel. Então, isso foi uma palavra que agradou o Eterno. E, obviamente, Moisés também ficou agradado com essa palavra. Mas ainda lá no Deuteronômio 20, né, ele ainda fala assim, ó, nós vamos agora entrar, será que tem alguém aí que quer desfrutar de alguma vinha, alguma casa? Como? Não tinha casa, não tinha vinha, estavam em tendas ainda, amém? E ali, meu amado, você observa bem que no final ele chega no ponto. Qual é o homem medroso de coração tímido que não quer entrar na terra? Louvado seja Deus. E Yeshua HaMashiach, ele também fala isso, que você observa, meu amado, que Torá e Yeshua são a mesma coisa. Yeshua é a Torá viva. Amém? Por isso que antes de ler, irmão, os evangelhos e Yeshua, é fundamental ler a Torá. É fundamental você examinar para achar, porque aí você vai compreender Yeshua. Por isso que Yeshua ele fala em João 5, como que vocês podem crer em mim se não crer nos escritos de Moisés? Não tem como, meu amado, alguém dizer que crê em Yeshua sem crer na Torá, porque os dois falam a mesma linguagem, os dois falam a mesma coisa. Aqui você vai ver em Lucas 9, e Yeshua também falando a mesma coisa, em outras palavras, e uma delas até nessa revelação que nós comentamos hoje de manhã. Aqui no verso 57, um homem chegou para Yeshua e disse assim: e aconteceu que indo eles, né, Yeshua e os apóstolos, pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ora, e disse-lhe Yeshua: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está avisando: ó, eu não tenho morada. Eu sou um rabino, um rabi itinerante, né? As aves do céu têm ninho, as raposas têm convívio, mas eu não tenho. Você quer me seguir? Então saiba disso. E disse a outro, aí ele chega para outro e disse: segue-me. Mas esse outro respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Yeshua lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Yeshua lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então você vê a mesma coisa, Yeshua falando, por quê? Nós fazemos parte de um exército. Nós fazemos parte de um exército de Yeshua HaMashiach. Um exército que batalha contra as hostes celestiais das trevas, os espíritos da maldade e também contra o mundo, as coisas do mundo. Coisas do mundo não são as coisas que Deus criou, não é contra as árvores que a gente batalha é contra as condutas pecaminosas do mundo, né? E também contra os espíritos da maldade. Então, Yeshua diz assim, ó, esse é o meu exército. Então, vocês têm que focar em me seguir, né?
Então ele está dizendo assim, como que você vai cuidar do seu interesse colocando o meu depois do seu? E isso vem a ver com Yeshua quando ele fala lá em Mateus, capítulo 6, que ele diz assim: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, o reino de Deus, esse é o foco. E esse reino de Deus, ele é conquistado. Louvado seja Deus. Você vê bem, nós estamos aqui em Lucas, no próprio livro de Lucas, louvado seja o nome de Adonai. Nós vamos aqui em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 16, amém? Louvado seja Deus, glórias a Deus. Aqui, capítulo 16 de Lucas, né? Que diz assim, aqui, ó, a Torá e os profetas não é durar até João, não, que eu já mostrei para os irmãos que isso aqui não é durar, certo? A Torá e os profetas falam, inclusive, de João. Isso aqui está errado, essa tradução. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega a força para entrar nele. Então, o que Yeshua está dizendo? Todo homem emprega a força para entrar no reino. Então, é uma terra a ser conquistada, o reino de Deus. Da mesma maneira que o povo de Israel tinha que conquistar a terra de Canaã, e o Eterno disse: eu serei contigo. E o Eterno diz para nós: todo homem, quando fala homem, aqui no hebraico é Adam, e Adam quer dizer ser humano, né? A gente já mostrou isso para os irmãos até uma vez no hebraico, né? Homem é Ish e mulher é Ishá, né? Ish e Ishá. E quando fala Adam, quer dizer ser humano, serve para os dois. Então, todo ser humano emprega força para entrar nele, né? Força, porque exige um esforço. Força contra quê? Contra as pressões do mundo. Ou seja, o mundo, ele só em si, ele já tem suas pressões. Quais são as pressões? As pressões do dia a dia, as pressões dos maus exemplos, que tem aí fora, né? As condutas das pessoas de uma maneira pecaminosa, usando mentiras, usando trapaças, a gente vê muita corrupção, mas aquele que é do eterno, aquela que é do eterno, tem foco em obedecer a palavra do eterno e emprega força e se esforça para entrar no reino do eterno. Louvado seja Deus. E ele aqui diz no verso 17: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da Torá. Amém? Obviamente, né? É aquilo que nós já falamos, não tem o céu e a terra para cair uma letrinha da Torá, não é verdade? Antes vai passar o céu e a terra, então a Torá é eterna. Louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui que todo homem deve empregar força para entrar no reino de Deus, para se esforçar. É uma terra a ser conquistada. Por isso que ele diz lá em Apocalipse: ao que vencer. Porque você está vencendo uma batalha, você que está obedecendo a Torá, você que está obedecendo as palavras de Yeshua, você está obedecendo, você está travando uma batalha e está sendo vencedor. Você observa, agora nós vamos trazer aqui dentro da Haftará, deste Shabat também, olha a conexão, irmão, da Torá e da Haftará, né? Porque nós falamos Torá lá em Devarim, Deuteronômio 20, que é desse Shabat, por isso que nós temos que pegar essas palavras maravilhosas, irmãos, e conectar uma com as outras. Nós vamos agora aqui em Isaías, que também foi parte desse Shabat. Isaías, meus irmãos, no capítulo 52 do livro do profeta Isaías, né? E Isaías, está aqui, meus irmãos, Yeshayahu, Isaías, capítulo, louvado seja Deus, 52, bendito seja o nome do Eterno. Nós vamos aqui, meu amado, glórias a Deus, nós vamos observar, meus irmãos, glórias ao nome do Eterno, aleluia, aleluia, que diz assim: quão formosos. Aqui está falando, meus irmãos, uma coisa muito interessante, que nós estamos sendo preparados para o arrebatamento. E o arrebatamento é uma festa. Oh, maravilha! É uma festa que vai ficar o povo de Deus
na glória, né? Já em corpo glorificado, né? E toda palavra aqui na terra está se cumprindo. Inclusive, saiu agora, né, meus irmãos, uma notícia lá em Israel, que a gente sempre fala, né, que Ezequiel 38, 39 é a guerra que vai estar próxima à época do arrebatamento. Então, o Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, anunciou, né, que Israel está muito preocupado com o Irã, né, muito preocupado com o Irã, mas o Mossad está falando, ó, a Turquia é pior que o Irã, e cumprindo aquela palavra que nós temos falado já há anos de Ezequiel, que é Rússia, Turquia e Irã. Rússia e Irã tem sido falado sempre, mas agora a Turquia. Amém? Então vai cumprindo toda a palavra aqui na terra, dizendo para nós, prepara porque vocês vão ter corpo glorificado em breve. Louvado seja Deus. Falta pouco, meus irmãos. É tudo que quem comanda é aquele que está no campo. Ele está passeando no meio do povo, do mundo também, né, meus irmãos? E esse passeio de Yeshua no mundo a natureza não suporta, porque você vê que tem ciclone lá na Bahia, né, meus irmãos? Está para ter um ciclone aqui no Espírito Santo agora, acho que foi anunciado recente, hoje, né? E Deus queira que não venha aqui para o Rio de Janeiro, né, meus irmãos? Porque já teve um ano passado. Então, essa é uma época. Tivemos também sete tornados ao mesmo tempo lá na Flórida, né, ontem. Então, está havendo assim, desde que começou Elu, começa a haver uma série de situações em todos os países do mundo, fora também essa situação do clima do Brasil, que a gente sabe que depois de Elu ficou um lugar quente, um lugar frio, nevou ali, enfim, até lá em Mato Grosso ficou geada, né, um lugar que é sempre quente, mas isso tudo, essa desregulação do clima, é porque o rei está no campo, isso é natural, porque o rei está aqui, e Yeshua está aqui, e a terra, com todas as suas transgressões, não consegue suportar a presença de Adonai aqui na terra. E é importante, meus irmãos, aqui no capítulo 52 de Isaías, né, essa bela palavra. Isaías, meus, é um livro muito importante para todos nós, que diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Está lá em cima, deixa eu botar aqui um pouquinho agora. Agora melhorou? Não. Desceu. Agora tá. Quão formosos são sobre os pés, sobre os montes, os pés dos que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isso aqui será no final da grande tribulação, meu amado. Quando nós até lemos aqui várias vezes, no livro de Zacarias, que Yeshua descerá conosco sobre o Monte das Oliveiras, que é ali de frente para o Monte do Templo em Jerusalém, maravilha, amém? E ali estarão os pés daquele que anuncia a boa nova para Israel. Mas mais notícias, horríveis notícias para o anticristo, né, que vai estar cercando Jerusalém, que ali naquele momento será aniquilado, sem bomba, sem nada, é só a palavra de Yeshua, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse, com a sua palavra, ele vai dizer, eu quero que ele vá para o lago de fogo, e o vai para o lago. Nada disso. A palavra de Yeshua é que aniquila todos os seus inimigos. Eu quero que todos aqueles exércitos morram, e todos os exércitos que estiverem ali cercando Jerusalém morrerão, como nós lemos lá, né? Que a órbita dos seus olhos apodrecerão, a língua apodrecerá na boca, que nós lemos essa semana passada, amém? Mas para Israel, Yeshua vai anunciar boas novas, porque os inimigos vão estar mortos. Louvado seja Deus, amém? Por isso que aqui a gente vê, irmãos, que ele diz para Sião, o teu Deus reina, e o Deus é o próprio Yeshua HaMashiach, porque nós temos um só Deus. Nós não temos três pessoas, né, meus irmãos? Essa questão das três pessoas da Santíssima Trindade, eu quero só orientar os irmãos, para os irmãos saberem, que é um ensino antibíblico, que é a Santíssima Trindade, que foi criada, guarda esse nome, Inácio de Antioquia, meu amado. Foi lá no ano 120 depois de Cristo, 100 anos depois que Yeshua, quase 100 anos depois que Yeshua morreu, esses homens esperaram os apóstolos morrerem. Só que o apóstolo João durou muito. João ainda demorou bastante para morrer.
Mas quando eles viram que os apóstolos tinham morrido, esse daí é que criou a ideia de 3 pessoas na Santíssima Trindade, quando nunca houve isso. Sempre houve uma pessoa só e mais 3 manifestações dessa pessoa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 manifestações, né? Não uma, não 3 pessoas, né? Esse engano foi criado lá. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que isso tudo vai cair já caiu por terra. Aqui no versículo 8, mas guardem esse nome, tá? Inácio de Antioquia, para vocês saberem quem criou a Santíssima Trindade, que a Igreja Católica abraçou e, infelizmente, suas filhas evangélicas também vão atrás. Amém? Aqui diz, irmão, eis a voz dos seus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Eterno fizer Sião voltar. Então nós vamos estar ali com Yeshua e Israel vai olhar para Yeshua, a gente vai contemplar isso tudo, irmão, com nossos olhos. Que coisa maravilhosa. Final da grande tribulação, todos os exércitos se levantaram contra Jerusalém, derrotados. Amém? Olha lá no verso 9. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Eterno consolou seu povo e remiu a Jerusalém. Agora que coisa linda aqui. Isso daqui, irmãos, a gente está lendo aqui para Jerusalém, mas é para nós hoje também. Amém? Porque, meus irmãos, nós estamos enxertados na oliveira. Louvado seja Deus. Todo aquele. Porque o que Yeshua veio fazer, meu amado? Ele veio renovar a aliança. O que as pessoas chamam de Novo Testamento, que não tem nada de novo, é, no hebraico, Brit Hadashah. O que é Brit Hadashah? Renovação da aliança, restauração da aliança, ou seja, estendeu a aliança aos gentios. Os gentios agora observam Torá, os gentios agora podem observar a palavra de Yeshua fundamentado na Torá. Olha o verso 10. O Eterno desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Né, meus irmãos? Desnudou o braço é uma figura dizendo assim, a manifestação tão poderosa e gloriosa de Yeshua quando ele voltar. Agora, olha só interessante, aqui ele fala para nós e fala para Israel, retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda. E a gente entendeu hoje. A gente vê que isso não está só aqui, isso aqui acabou sendo mais uma palavra. Mas aí vocês já estão afinados com o que a gente falou na Torá, livro de Ageu e em vários profetas, e o próprio Yeshua, amém? E o próprio Paulo, e nós vemos aqui. Por que não tocar coisa imunda? Sair do meio dela. Purificai-vos, os que levai os vasos do Senhor. E nós somos, a Bíblia fala lá em Apocalipse, nós fomos escolhidos para sacerdotes. Então, nós que somos sacerdotes, que estamos enxertados na Torá, o que significa não tocar coisa imunda? Não se aproximar das coisas do mundo. Louvado seja Deus, né? Você vê do vício, das bebidas, do cigarro, dos jogos, né? Da sensualidade. O servo de Deus, a serva de Deus, não podem estar próximos a isso e nem se comunicar com essas coisas, porque senão, qual é a regra de Gênesis e Apocalipse? O imundo torna o santo imundo. O santo não torna o imundo santo. Amém? Essa é a regra. Então nós temos que estar aqui santificados, ou seja, separados do mundo, para podermos adentrar no reino de Adonai. Agora, quando viermos, já em corpo glorificado, aí o santo destrói o imundo, né, meus irmãos? Aí é outra história. Amém? Porque vós, agora que palavra, irmãos? Essa palavra é para nós. Olha essa palavra dessa Haftará, desse Shabat para nós. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo. Porque o Senhor Yeshua irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Você quer melhor que isso, meu amado? O filho está à frente e o pai está na retaguarda? Coisa maravilhosa, né? Demonstra o cuidado que Deus tem conosco. Mas para isso, meus irmãos, o que ele pede? Ele pede que a gente seja fiel à Torá, seja fiel às palavras de Yeshua. Aí você fica
com essa proteção aqui na terra. Ele não está falando para pessoas em corpo glorificado agora, não. Ele está falando para nós aqui na terra. Ele está dizendo, pois assim eu irei adiante de vós e o Deus de Israel estará atrás de vós, na retaguarda. Então, ele vai estar na frente e na retaguarda. É uma grande vitória, né, meus irmãos? Você está ali, o salmista fala que os anjos do Senhor acampam ao redor do que o teme, mas aqui em Isaías fala assim, não, fala diferente. O pai e o filho acampam ao redor daqueles que o temem. Oh, maravilha! Essa é a coisa maravilhosa, meu amado. Então, para que nós possamos desfrutar dessa bênção, nós temos que ter ciência que nós fazemos parte de um exército. E ele, quando fala assim, ele irá diante de nós e ele será a nossa retaguarda, ele está falando do seu exército. Da mesma maneira que Moisés falou ali em Deuteronômio 20, porque isso é uma palavra toda conectada. Por isso que Deuteronômio 20 está na porção da Paraxá e Isaías 52, que nós estamos lendo aqui, está na porção da Torá, na porção dos profetas. Então, essas duas palavras se conectam. Amém? Porque o que o Eterno está querendo falar conosco, que somos seu povo? Nós somos o exército do Eterno aqui na terra. Amém? E o nosso combate não é contra o homem, mas é contra o pecado. Amém? E aqui o Eterno está dizendo, vocês que são meu exército, pode ficar tranquilo, porque eu estou na frente de vocês e estou atrás de vocês. Mas vocês, cuidado, não toquem nas coisas imundas. É isso que ele bota aqui no verso 11. Amém? Então, no verso 11, ele diz, você é meu exército, você tem que andar conforme as minhas regras desse exército. E a regra desse exército, não se aproxime das coisas imundas. Né, meu irmão? Então, o que acontece? Você vai estar se santificando, vai estar buscando a palavra. É diferente, meu amado, você observa bem, quando você está adentrando na terra do adversário e está trazendo uma alma para Yeshua. Ali, aquela alma, realmente, ela está imunda, mas ela vem para Yeshua e ela fica santa. Porque aí Yeshua é que santifica, não é você, não sou eu. Amém? Mas você não pode ir atrás do que aquela alma vem a te dizer. Ela que tem que ir atrás do que Yeshua está falando na tua boca. Louvado seja Deus. Então, essa é a batalha. Você pode resgatar almas que estão ainda nas trevas, na lama, e trazer para o exército de Yeshua. Porque Yeshua tem poder para purificar. Louvado seja Deus. Ele toca o imundo e fica santo. Ele é diferente, meu amado. Ele é o próprio Eterno. Amém? Ele está em todos os lugares, mas o seu exército tem essas regras. Louvado seja Deus. Então, que você conecta Deuteronômio 20, amém? As palavras que o Eterno está dizendo. Tem alguém aí que quer ir lá resolver um probleminha seu, de interesse seu? Vai. Não é isso que ele quer para a gente, não. Ele está provando. Vai resolver? Perde. Amém? O exército do Eterno, aquilo que Paulo fala, meus irmãos, aquele que milita no exército de Deus, certo? Não milita se não militar legitimamente. E o que quando Paulo fala isso lá na carta a Timóteo? Ele fala assim, você tem que militar com legitimidade, obedecendo às regras do Eterno. E a regra do Eterno também para o seu exército, uma delas é você se afastar das coisas do mundo, se afastar das músicas mundanas, de toda a programação de filmes, novelas, de conversações mundanas. Isso não é para o servo de Deus. Amém? E aí, o que o Eterno diz para o seu exército? Fica tranquilo, não é o anjo mais que está acampando ao teu redor, não. É o Pai e o Filho. Aleluia! Sou eu. E aí, quando o Eterno acampou ao redor de cada um de nós, o que o diabo faz? Como diz lá em Tiago, foge de nós. Amém? A palavra diz lá em Tiago, né? Por isso que eu digo, leia sempre a epístola de Tiago, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que o Espírito de Adonai, meu amado, continue falando ao teu coração. Que o nome de Yeshua seja glorificado na tua vida. Vamos agora orar a Deus em nome de Yeshua. Amém.